Estamos ao vivo. Luciana? Bom, sejam bem-vindos a mais uma gravação do MakeCast. Hoje estamos aqui numa formatação diferente. José, do Movimento Emaús, coordenador do de sustentabilidade do Movimento Emaús, José Maria. José Bom Maria. dia para todos. Bom dia. E ele vai nos entrevistar, principalmente Ricardo Gimenez, idealizador e diretor da ONG Inovação Gilead. Eu, Luciana, MakeCast. Muito obrigado, José. E fique à vontade. Neste momento aí, a gente vai ser Agora é toda sua. entrevistado. A gente está acostumado a entrevistar, né? E a Luciana também acabou de entrevistar o Felipe Fernando, da TV 7.2. E agora é uma honra ser entrevistado por você. Pois é um prazer estar aqui no espaço da Gilead, né? A gente se encontra sempre de vez em quando por aí em busca de material doado, né? Onde eu conheci o Ricardo. E ele me ligou, Zé Maria, bora fazer uma entrevista? Eu digo, não, cara, eu quero te entrevistar porque a Gilead tem muito para falar. E aí eu vou começar logo, para a gente logo pegar fogo aqui, Ricardo. Eu queria que tu fizesse rapidamente, sinteticamente, o que é a Gilead. O que é a Gilead? O que é a ONG Gilead? O que é a Gilead? A Gilead, ela tem uma história, como o Emaús tem, né, de construção, só que hoje a Gilead trabalha com tecnologia. A ideia de democratizar a tecnologia. Você está vendo o estúdio feito do lixo. A imprensa veio aqui e disse, olha, é o único podcast da Amazônia construído de lixo na periferia. Uma ONG fez. Então, hoje, a gente quer democratizar, reutilizar, transformar o lixo tecnológico. Nas oficinas e palestras do Inovação Gilead, é utilizado esse material. Nós fazemos funcionar como um monitor que está ali, que foi doado, que estava com problema. Era quem não conhece, uma CPU fechada, que são os pés dessa mesa aí, né? É um pé de CPU. A gente abriu, reutilizou. Então hoje, os cursos do Gilead é totalmente voltado para a tecnologia. Mas o nome Gilead é bíblico. Diga. Gilead Qual o significado de Gilead? Bálsamo restaurador. Que nossa diretoria, quando foi escolher o nome, assim com certeza que Emaús tem uma história, a maioria era cristão e tinha que ter uma história para contar, para contagiar, para emplacar. Aí essa história, 2000 anos antes de Cristo, existia uma cidade chamada Gilead, que tinha um bálsamo, chamado Bálsamo de Gilead. Ele tinha duas ativações, vamos dizer assim. Ele tinha ativação para dar um aroma diferenciado, né? Que os poços eram muito distantes, o poço de Jacó era que dava água para aqueles povos ali daquela região, e o banho não era todos os dias, como aqui no norte, que é 3, 4 vezes por dia. Então, tinha que ter um aroma por causa das guerras, por causa das distâncias camelo a pé, e também tinha o poder curador. Uma gota do bálsamo de Gilead, ele curava a ferida de guerra, a ferida cicatrizava. Então, nós entendemos que Gilead, ele dá um aroma diferente à vida das pessoas e cura vidas, inclusive a começar pela minha. Legal. Quem é Ricardo Gimenez? Onde ele vive? Onde ele se alimenta? Como diz o Globo Repórter. Fale de você. Ricardo Gimenez. Qual é a sua origem? Fale da sua família, a sua formação. Você tem religião? Fale de você, para a gente poder conhecer e seguir o que é a formação da Gilead e tudo que a gente conhece hoje. Ricardo Gimenez, Marajoara de pertencimento, porque eu nasci lá, né? Minha mãe nasceu em Salvaterra, na Vila de Joões, né? Sou apaixonado pelo Marajó. Aonde eu chego, eu digo que eu sou Marajó de pertencimento, não está na minha identidade, na identidade da minha mãe está lá, Salvaterra. Mas eu não tenho essa questão, nasci em Belém. E minha mãe ainda é viva, 69 anos de idade, se aposentou semana passada, merendeira de uma escola pública, né? O meu pai era feirante e porteiro de escola, né? Faleceu uma pena por causa do alcoolismo, né? Tem 20 anos atrás que eu perdi meu pai, né? Minha mãe está com 69 anos. Sou o mais velho de 3 irmãos, né? A Regiane e o Rogério, né? E a minha formação não tem nada a ver com tecnologia, muito menos comunicação com podcast. A minha formação é administração,
né? E recém-formado em bacharel de Direito, não tem nada a ver. Eu sou empreendedor social nato, aprendi, é interessante, é igual aquele filme, não sei se você assistiu, está assistindo, com certeza. Quem quer ser o milionário? Que o cara sabia todas as perguntas, até torturaram ele. A minha vida é essa conexão, não que eu saiba tudo, mas as coisas vão acontecendo. Ah, eu vendi, lá não veio o peso, aí eu conecta. Ah, eu vendi chopp, eu vendi jornal, eu vendi... Ah, eu frequentei determinado lugar. Aí as coisas vão se conectando igual aquele rapaz. Foi torturado porque ele sabia de tudo, porque a vida dele na rua, com a dificuldade, ele sabia das respostas. E achavam que ele estava fraudulando, né? Então eu não tenho formação em algumas áreas, mas as coisas vão conectando porque eu encontrei o José e me ensinou alguma coisa lá atrás. Eu posso até às vezes esquecer com quem eu aprendi, mas eu lembro que eu aprendi e eu divido com isso. Então, como eu sou freiriano, o conhecimento ele pode ser dividido, ele pode ser compartilhado, ele pode ser aprendido em qualquer lugar, seja numa floresta, seja num acampamento, seja na igreja, seja numa instituição social como o Emaús, como o Gilead. Então, essas conexões elas vêm na minha vida todos os dias. Empreendedor social. Empreendedor porque minha mãe, desde quando eu me entendo, como dizia minha avó, finada avó que está falecida, Marajoara, ela dizia, tu é ideento, né? Me chamava de ideento. Desde criança eu reunia pessoas para dividir. Eu aprendi a 1 mais 1, e a Luciana não sabia, 1 mais 1 é 2. Eu queria dividir isso. Aprendi a tocar violão, eu queria ensinar também o outro. Eu aprendi alguma coisa que eu queria dividir. Aí empreendedor. Inclusive tem uma teoria, tem um nome do cara que eu diz que tu aprende mais quando tu ensina. Exatamente. Não estou lembrando agora. Plenamente. Então essa conexão, eu lembro, mamãe vendedora de Avon, catálogo, mamãe vendendo gelo, papai fazendo, não é da época dos meninos que estão no parte 2, só nós dois aqui que empinamos aquela cangula, aquela rabiola, papai era artesão, eu aprendi a fazer, eu fazia e vendia no sinal, vendia na feira, vendia mosqueiro, ainda ia para o outeiro de mosqueiro de balsa ainda, não tinha ponte, né? Então toda essa conexão de empreendedorismo, de venda, de negociação, de rede, de contato. De aprender fazendo. É exatamente o Gilead. E eu tento contribuir. Então, como cristão, Deus foi me ama muito de trazer todos esses conhecimentos, né, empíricos, né, que eu consigo hoje dividir com o Gilead. E aí, em que momento dessa tua caminhada surge o Ricardo olhando para a comunidade? Falei lá embaixo, informalmente, que me emocionou, né, que eu vendi no V-Peso, né, carregava as coisas para as pessoas para ganhar aqueles centavozinhos, né? Vamos lá, levaram na parada do ônibus, né? E vendia aquele saco de meninas também não vão lembrar, aquele saco de papelão, não sei se existe, porque agora é de plástico. Pois é, vendia aquele saco lá que a gente limpava, fazia aquele saco de papelão, né? E via a República de Emaús, né? Lá aqueles movimentos nunca dava para mim participar, porque eu estava vendendo e eu queria descolar o da boia para ajudar em casa, né? E tinha que demorar o ônibus porque a gente morava na Cidade Nova, imagina só, era o Souza, né? Não tinha muito transporte, né? Então eu era muito garoto, né? E eu guardei aquele fazer o bem e tal. E na minha vida, o fazer o bem no futebol, sempre tinha alguém que reunia, pegava uma camisa rasgada e ocupava o tempo da gente. Aí quando eu comecei a crescer, já tinha meu time de futebol com 9, 10 anos, já liderava, já passava com uma bola pitando, chamava a galera, né? O meu estilo no Marajó, né? Espero que eles assistam, né? Eles também tinham essa questão de reunir pessoas, até hoje tem time de futebol lá em Joanes, os primos agora tem time de futebol. Sempre nos envolvemos com a questão da cultura, seja bambubá, quadrilha, meu irmão era, não lembro o nome, puxador de quadrilha, né? Então a gente sempre se envolveu, igreja também, né? Escola dominical, movimento de igreja, banda, sempre envolvido com pessoas, líderes que me incentivaram, sem me incentivar assim, ó, tem que fazer. Não, eles faziam e eu guardava as informações. Aí quando chegou um determinado momento na minha vida, eu tive essa necessidade de devolver isso, né? Quando veio a necessidade de ver o Gilead, não foi muito legal, porque eu assumi o Gilead como associação com fim com prejuízo de R$15 mil,
eu fiquei desesperado como leigo, não sabia. Fizeram uma reunião e eu queria muito participar de uma instituição, me colocaram como presidente lá, e eu não entendia de estatuto, não entendia de contabilidade, de Receita Federal, não entendia nada. E a instituição só existia de fato de direito no papel. Eu nunca tinha feito nada de documentação posterior. Presidente desde a fundação, que o Gilberto tem 19 anos, né? Desde 2003, era um time de futebol. Quando eu peguei, estava totalmente enrolado. Mas a dificuldade me levou atrás das respostas. Aí eu fui me especializar em gestão, fui estudar direito, fui fazer relacionamento de pessoas para aprender mais, pesquisar no Google, e biblioteca, e viagem, amigos, para trazer mais conhecimento, mais pessoas para consertar o que eu tinha envolvido, que estava errado, né? Tive que organizar estatuto, organizar toda a ata. Hoje o Gilead está totalmente legalizado, tem título municipal, estadual, Ministério da Justiça como o CIP, é uma instituição que está apta para fazer qualquer tipo de convênio, qualquer tipo de discussão, porque a gente teve que aprender e se renovar. Sério. Em que ano foi que a Gilead mesmo bateu a chave na ignição lá? A tecnologia? Não, porque ela naquele momento, em 2013 eu não estava no Gilead, eu entrei no Gilead em 2015. Tá. De 2013 a 2015 praticamente funcionava como time de futebol, mas a ata estatuto da FASAR. Mas foi a semente para essa Gilead que a gente conhece agora. Em 2015 eu assumi a diretoria para trabalhar com futebol, que era árbitro da federação na época. Né? Já fiz de trilho nessa vida, né? Veio de árbitro. Aí queria botar a galerinha para jogar futebol na Lema, a liga já calçada, tudo organizado. Não consegui, porque estava tudo desorganizado. Parei para legalizar. Quando eu fui legalizar, não quis mais trabalhar com a questão, a galera não quis emplacar no futebol. Certo. Fomos fazer curso de maquiagem, dar aula de violão, fazer um monte de coisa. De 2015, 16, 17 a gente conseguiu 2 anos para legalizar, tudo bacana. Aí depois de 17 que a gente começou a emplacar na questão das doações, porque a gente não tinha recurso, né? Aí eu conheci algumas pessoas, doação, isso. Aí nós começamos a fazer os ofícios, bater em todos os órgãos públicos para as primeiras doações chegarem. E nesse momento aí dos cursos, né? Os cursos para mães, né? Era corte e costura, era maquiagem. Geração de renda, no caso. A gente queria fazer algo na comunidade que emplacasse na questão de tirar da ociosidade, mercado de trabalho, essas questões aí. Porque para quem não conhece, está vendo a gente aqui, fala de ONG, muita gente conhece, mas muita gente também desconhece que as ONG elas entram num espaço em que o governo, que o Estado, né, onde ele deixa buraco. Né? Nós sabemos que tem a Constituição Federal, tem a Constituição Estadual e a Municipal, tem centenas de milhares de leis que determinam que o Estado tem a responsabilidade de realizar as políticas públicas, né? Mas por esse ou aquele motivo, por questões políticas, por questões econômicas, por questões diversas que o Brasil passa, ou o mundo próprio passa, as políticas não emplacam às vezes, né? E aí que entram as ONGs fazendo esse papel, né? Então a gente que trabalha com criança, com adolescente, que atende, a gente vê que a situação que elas estão é também por conta da falta de renda dos pais, né? Às vezes é só mãe, geralmente é mãe, a gente chama de mãe solo, né? Sim. Geralmente os homens, capa o gato, né? Sim. Deixa a mãe, às vezes são avós, são pessoas que são aposentadas que cuida da família. E aí a gente percebe que não é só você dar a formação para a criança, a gente precisa dar um espaço, dar ensinar alguma coisa para essa mãe, para que ela possa ser uma empreendedora, para que ela possa gerar receita, né? Então eu queria que tu falasse para a gente, nesse momento, quando a Gilead começa a trabalhar nisso, como foi a dificuldade, como era a questão política na época, qual era o cenário naquela época, e qual foi a dificuldade, qual foi o sucesso também, porque a gente
Às vezes o pessoal fica ouvindo as ONGs choram muito, né? Mas as ONGs também sorriem, são felizes. Eu queria que tu fizesse esses dois, naquele momento, tá? A gente está falando daquele momento inicial, fizesse esses dois pontuações aí. Esse bem-estar social de o Estado não conseguir com a sua mão forte, né, vir aqui trazer uma educação de qualidade, oportunidade de geração de renda, um SUAS de qualidade, um SUS de qualidade, nós estamos aqui, 500 metros de lixão do Aurá, que estava naquela lei, né, de todos os lixão do Brasil e céu aberto começar a se transformar em aterro sanitário e tal. O que acontece? As famílias começaram a ser impedidas de entrar no lixão, mais de 2.000 famílias. Então essas pessoas aí, muitas delas, que só na carta da lei, elas tinham que passar por algum programa do governo do estado, prefeitura, etc, etc. Só que na verdade, na prática, não aconteceu. Pessoas que não tinham nem certidão de nascimento, não tinham identidade, não tinham carteira de trabalho, não tinham formação, elas só sabiam fazer a captação lá em cima das montanhas de lixo. Inclusive ainda tem a comunidade lá, Santana do Aurá, não sei se você conhece, que deu origem ao lixão do Aurá, que eu e algumas pessoas aqui do projeto estão tentando mudar essa questão. Porque quando a pessoa fala lixão do Aurá, o Aurá está quase 10 quilômetros daqui. O lixão não é o do Aurá. O lixão é do bairro de Aguarminda. E existe uma localidade chamada Santana do Aurá. E as pessoas têm a mania cultural de tirar as terminações iniciais ou finais e diminuir. Apelido, Luciana, Lu, Letícia, Lê. Então, fizeram a mesma coisa com o nome Santana do Aurá. Deixaram só Aurá. Então, lixão do Aurá. Mas o lixão é da Águas Lindas. E essas pessoas desempregadas, elas começaram a fazer reciclagem na rua, né? E as outras que não conseguiram fazer na rua? O que elas iam fazer? Então, naquele momento, a sensibilidade de ser morador daqui, conheço catadores, conhecia pessoas desempregadas, inclusive até se mudaram, né, para outros lugares, porque não tinha renda aqui, né? Venderam casa, tinham de necessidade de fazer algo, empreender. Inclusive tem pessoas que têm salão de beleza, que aprenderam no Gilead, que faz automaquiagem, né, costura, né? Tem uma empreendedora que fez o curso com a gente, que tem máquinas de costura. Então, porteiro, trabalho de empresas de porteiro, caixa, repositor de mercadoria. Só que o que foi a dificuldade? A mesma dificuldade que a gente tem hoje, né? A gente conseguiu emplacar para a tecnologia, nesse viés de transformação do Gilead, nessa época, a gente convidava o José para vir, só que o José tem que atrás do pão de cada dia, cortando o cabelo. Como eu queria deixar o pão de cada dia como voluntário para vir ensinar um grupo de pessoas a cortar cabelo na periferia. Eu quero só reforçar o teu testemunho, Ricardo, que realmente, para quem está vendo e que puder, a gente quer plantar essa semente na tua cabeça, que está aí do outro lado vendo a gente. Nós também lá no Emmaus temos esse exemplo que muda totalmente as mulheres, ou os homens também, que fazem o curso de cabeleireiro ou de manicure, eles conseguem se estabilizar, né? Conseguem abrir o seu salão, conseguem empregar mais um. Então é muito forte, é muito importante quando tu tens, você que é cabeleireiro, você que tem algum conhecimento técnico, que possa vir somar aqui no Gilead, possa falar com o Ricardo. Ricardo, eu sei fazer isso aqui, olha. Bora fazer uma oficina aqui, bora botar esse pessoal para aprender, para trabalhar, para ganhar o seu dinheirinho, para diminuir essa miséria. Então, galera, fica aí, só fazendo um parênteses aqui, sim, tá bom? Então, quando isto aconteceu, as pessoas começaram a ter dificuldade de vir. A gente não tinha mais a passagem do ônibus, que estava no mínimo, era uma passagem do ônibus, né? Aí começou a esvaziar os cursos, né? Porque não tinha professor. A gente não tinha mais professor de costura, a gente não tinha mais professor de corte de cabelo. E a estrutura lá da sala de aula vazia e tal. E a gente tem que se reinventar, né? Então nós somos brasileiros, a gente não desiste nunca e tal. E eu fui no congresso e encontrei o professor Bruno Ricardo. Espero que ele esteja... sou muito grato ao professor Bruno, né? Que na época estava concluindo o mestrado dele de tecnologia e estava muito na mídia de ser professor
ganha prêmio e ganha prêmio dali, a questão da robótica. E eu passei quase um ano procurando, né, o professor Bruno, que a gente perdeu o contato do telefone, e encontrei e trouxe ele para o projeto. A gente já estava com um laboratório bem pequeno de tecnologia, né? O Lucas, parte dessa época aí, a gente montou o Cyberpop, para o pessoal trazer uma garrafa PET para trocar com acesso à internet e participar. A gente foi começar a se reinventar. Quando o professor Bruno veio, o Paulo, que era meu aluno de violão, ele já tinha adentrado na Universidade da Federal de Engenharia da Computação. E o meu aluno Felipe, que era professor também do projeto de violão, ele já estava se formando em música. E se juntaram com uma galera e começaram a montar a sala de tecnologia. Começaram a fazer alguns robozinhos, começaram a fazer algumas coisas. Aí foi que veio a primeira entrevista. Eu espero, vou mandar para ela, que eu tenho o zap dela. Acho que até você que mandou, da Nara Bandeira do SBT, que ela fez uma reportagem do Reinventar, muito boa, até hoje está na rede social, de quase 7 minutos, falando sobre essas questões da robótica, nosso laboratório de tecnologia, nicho tecnológico. Aí que deu a, caramba, essa nossa sacada. Foi que a gente mudou a logo, que não era essa logo, voltada para a robótica, para a tecnologia. Mudamos o nome do Gilead, né? Que é hoje Inovação Gilead, inovação, que é um impacto, né? O nome Gilead. Então a gente sentou para discutir várias coisas, né? Para só direcionar para o nicho tecnológico, sustentabilidade, robótica e tecnologia, que era o boom. Deixamos de lado as outras coisas muito pesadas, que é necessário, e fomos focar. E deu muito certo. Haja vista que fez 3 anos, dia 25, que a gente lançou aqui, a imprensa veio mesmo, direto, RBA, SBT, Cultura, todas as canais de televisão, sempre nos presenteou com entrevistas bacanas, inclusive há 15 dias atrás, estava de novo o SBT aqui, a Reinventar de novo, veio a Record de novo, falando que esse espaço aqui, de novo, único. A gente tem 3 vezes o único da Amazônia. Primeira instituição na Amazônia de terceiro setor, ONG, que trabalha com robótica inclusiva e sustentável. A primeira instituição que fez um espaço make, que é faça você mesmo, do lixo. E hoje, o primeiro espaço make, né, que faz um podcast do lixo também, que é tudo aqui é reciclado. Então, deu certo, né? Hoje o professor Bruno não está mais com a gente, ele tem uma empresa, trabalha com palestra, né? Com cidade sustentável e outras coisas mais, né? Inclusive, sempre está na imprensa fazendo alguma coisa legal, fez um negócio lá do aplicativo lá para atravessar o Pucumbu, com georreferenciamento com alunos de lá do Guamá, muito legal. E não está mais com a gente. E o Paulo se formou, ficou muito tempo aqui, o Felipe se formou, não estão mais, porque os Gilead não têm condições de abraçar eles ainda com as profissões. Deve acontecer lá no Imaús também. Alunos de lá e passam no concurso, né? Aí vai para outro lugar. A gente queria muito abraçar, a gente tem esse projeto aqui, espero dar certo, que não perder quando eles se formar, ficar aqui no projeto, né? A gente vai perdendo, eles vão crescendo e vão embora. Mas emplacou. Eu acho que a Luciana quer fazer uma pergunta para ti. Luciana. Eu quero. Ricardo, como você se sente sendo coordenador, sendo o idealizador desse projeto tão grandioso e hoje em dia, você vendo o sucesso que ele tem? Por que tu pensou que chegaria a esse ponto? Porque quando eu vim pra cá, tu falou, eu pensei que tu conversando com a Letícia com isso e isso ia dar nisso. Como tu se sente? Às vezes, além de emocionado, né, que eu sou emocionado, às vezes, José e Luciano, os meninos de bastidores que já ouviram essa história há muito tempo, eu sou igual aquele amigo do José que criou um drone e tal e roubaram a ideia dele. Às vezes, eu falo muito, né, que eu sou muito falador, e eu sei que não alcanço algumas pessoas. Algumas pessoas não conseguem compreender, né? Algumas pessoas riem por dentro achando que não vai dar certo, mas eu consigo ver nitidamente as coisas acontecer. Eu não gosto de falar isso porque as pessoas podem não acreditar, pode não ser cristão, pode ser cristão e não ter a fé que eu tenho, pode ter a fé que eu tenho, mas não tem o idealismo que eu tenho, pode ter o idealismo que eu tenho, mas não tem a vontade de fazer todos os dias o que eu tenho. Então, sempre falta alguma coisa para me alcançar. E às vezes eu fico assim, aí o cara não entendeu. Mas eu consigo ver as coisas, é incrível. Eu consegui ver o José aqui. Quando era tão distante o Emaús do Gilead,
Olha a relação que nós temos. É uma relação de amizade, de respeito. Eu sou fã do Emaús, eu sou fã do José, da equipe que faz lá. E a gente tem uma amizade. Eu acreditei que vinha um diretor de uma TV aqui. E hoje a gente recebeu, você recebeu, conversou, autônomo. Eu fiquei de lá embaixo de propósito com o José. Eu falei, o professor ficou assim, eles têm que ser autônomos. Eu fiquei lá com o José para vocês receberem. Então eu consigo ver tudo isso, é incrível. E eu vejo isto aqui como o primeiro centro de tecnologia, aonde vocês que estão no ensino fundamental, como Igor e Letícia, que estão aqui nos bastidores, não irem para o Paz, não irem para o Pedroso, que são educações boas, mas que fiquem no Gilead fazendo o ensino médio de tecnologia, aprendendo a mexer com impressora 3D, aprendendo a prototipar, aprendendo a fazer site, aprendendo tudo que vocês estão aprendendo hoje aqui e mais alguma coisa. Quando você terminar o ensino médio, legalizado pelo MEC, onde o Gilead é uma inovação Gilead, que vai ser uma instituição de ensino médio, você receber um certificado de curso técnico que você pode trabalhar em qualquer empresa do planeta se você saber falar inglês ou francês ou espanhol, que você vai sair daqui empoderado de novas tecnologias. Então, o fim do Gilead, eu espero vir para cá velhinho, com uma muletinha de cadeira de roda, não sei porque papai deu aí no final, abrir o portão, né? Seja bem-vindo à Inovação Gilead. Eu me sinto assim, não sei quem vai ser o presidente, eu estou aqui neste momento como o nosso padre Bruno, que voltou para o braço de Papai Deus, deixou esse legado incrível, né, por José e por demais. Eu quero ficar até o tempo que der para mim, que o Bruno acredita que ficou bem, até ele quantos anos ficou lá, José? Nossa. 60 anos? Lá, não, ali, uns 50 anos. 50 anos. Então, eu ainda estou no Gilead 7, então vocês vão me aguentar mais 43. Eu quero ficar aqui até o meu fim do meu último respiro. Se for possível, faço meu velório aonde for a sede do Gilead. Não, mas eu falo da morte bem legal, não tenho problema com ela. Papai Deus sabe a hora e eu acredito que não vai ser agora, ainda tem muito a fazer. Muito a fazer e dividir com A você. gente tem quanto tempo ainda pra frente para falar? 10 Nós minutos. ainda temos 10, 15 minutos. Então, Ricardo, é o seguinte, o tempo é muito pouco pra gente falar. Tem muita coisa aqui, né, para falar. Passa tão rápido, a gente não percebe. Não, pra mim a gente tá 10 minutos aqui. E o futuro, como é que tu enxerga o futuro? Que desafios a Gilead vê, que cenário ela vê, onde a Gilead quer chegar daqui a 5 anos, né? O que é que a Gilead precisa, o que é que a Gilead precisa olhar aqui no olho, aqui na lente no olho da lente, né? E falar para a sociedade, isso aqui é de vocês também. Vocês também têm responsabilidade, porque é responsabilidade da família, do Estado, das organizações de modo geral, né, e de todo mundo com relação ao desenvolvimento de crianças e adolescentes. Não pense que é só do Estado. Então você que está aí numa posição de diretoria numa empresa, de coordenação, num órgão público importante, você que ocupa um local importante na sociedade, o que é que você pode fazer pela Gilead? Aí devolvo uma pergunta aqui para você. Há 5 a 10 anos é o projeto desse centro de tecnologia legalizado pelo MEC, onde o aluno fique aqui, ou venha para cá, faça um curso de tecnologia e receba o certificado de tecnólogo aqui no Gilead Ensino Médio. Para isso, nós precisamos de 2 coisas que a maioria das instituições do Brasil precisa e do planeta. Com certeza, que é recursos humanos e recursos financeiros. Recursos humanos, voluntariado. Não há necessidade de você ser PhD, doutor em alguma coisa para contribuir. Esses jovens adolescentes aqui, eles construíram tudo isso aqui sem saber pauta, sem saber podcast, sem saber
história da TV brasileira, do podcast, não precisou. Eles precisaram só protagonizar e entender que precisavam fazer. Não tinham equipamento, pegaram um pedaço de... Isso aqui é do monitor, viu? Lá de dentro. Isso aqui são placas de computador, fizeram uma mesa. Então, é você querer fazer. Então, voluntariado é querer. Eu venho pra cá, eu não sei fazer nada. Sabe fazer um lanche? Só te interrompendo, o Padre Bruno dizia assim, tu tem que ter uma angústia Exatamente. para fazer. Exatamente. Eu moro na periferia, essa angústia. Muito obrigado. Padre Bruno, onde estiver no braço de papel de Deus, receba esse ensinamento do seguinte, que você deixou muita coisa boa para a gente aprender. Então, a sociedade precisa ter essa angústia de ver essas pessoas de periferia fazendo isto aqui e ser doutor, ser PhD, ó, primeiro e segundo setor. Você tem um Estado que deixa de fazer. Quando ele percebe que essas coisas estão vindo, ele não tem essa angústia. Poxa, eu não fiz. Poxa, vamos ajudar com lanche, vamos ajudar levando o professor para lá, vamos ajudar fazendo alguma coisa. Então, a angústia que nós temos hoje de querer fazer, a necessidade do empresário. Tem a dedução do imposto. Pode ter uma pessoa jornalista lá que pode tirar um dia por semana para ajudar esses garotos. Ou lá embaixo na sala que você ouviu a sala lá. A angústia que eu tenho de tristeza de ver aquela sala vazia e não tem um professor. Você ouviu impressora 3D lá, tem drone, tem kit de robótica, uma sala com ar-condicionado, data show, TV, notebook e não tem um professor, o lanche para dar para as crianças, uma camisa. Então, é isto que o primeiro, o segundo setor e a sociedade tem que ter essa angústia de querer ajudar. Porque sem financeiro, sem voluntariado, o Emaús e o Gilead não funciona. E quando funciona, funciona com muita dificuldade. E algumas coisas da engrenagem, não é por causa desses meninos que estão no partido. Tem 4 pessoas aqui no bastidores para montar isso aqui, né? E 6 pessoas envolvidas. Imagina se tivesse mais pessoas envolvidas, o que isso ia dar? Então, sinta-se angustiado com isso. A periferia protagonizando e você, no seu cargo de excelência, às vezes está milionário, né? O que você está fazendo no social da sua empresa? Faça pergunta para lá, faça você um apelo lá. O que você está fazendo com o seu cargo estatal, com o seu DAS, com a sua função, com seus conhecimentos, que às vezes, uma discussão que eu quero trazer alguém na federal aqui, às vezes lá na federal, que é pago por nós, com esse conhecimento todo, escola pública foi pago por nós, ensino fundamental, ensino médio pago por nós, a faculdade de graduação pago por nós, especialização, mestrado, doutorado, viagens, grupo de pesquisa, e qual é o retorno que tem para a sociedade? Então, você que está nos assistindo, que faz parte do grupo de pesquisa, que faz parte 20 anos de toda essa construção monetária que a sociedade se incomode com isso. Traga-se esse conhecimento, tanto para o Gilead, como também para o Emaús, que é necessário a sociedade ter esse retorno, porque nós pagamos isso. E eu te confesso que não consigo ver essa demonstração desses órgãos estatais aqui dentro do Gilead. Agora, para encerrar, né, você gostaria de fazer a última pergunta? Para encerrar, 5 minutos. Faça a última pergunta que eu estou ansioso para responder. Muito obrigado, José. Muito obrigado mesmo, cara. Bom, muito então, obrigado. gente, muito obrigada. Obrigada a vocês que assistiram até aqui. José Maria Emaús, Ricardo de Mendes, Inovação Gilead. Muito obrigado, que o José já me emocionou um monte de vezes aqui. Nós somos apaixonados pelo terceiro setor, sabe? E a gente fala do coração, né? A gente não está aqui para dizer que ninguém presta, não presta. A gente quer sensibilizar, conscientizar que tem pessoas que precisam muito de uma pequena ajuda sua. Então, vem ser Gilead você também. Muito obrigado.